Bom dia, a equipe é composta pela Ana Clara Pimentel, pela Érica Estefânia, pela Ingrid Beatriz e por mim, Maria Eduarda, e a gente ficou com o tema da União Europeia. Bom, primeiramente eu vou falar sobre o que é a União Europeia. A União Europeia é o maior e mais desenvolvido bloco econômico baseado no mercado comum e na União Econômica e Monetária, ou seja, é um bloco econômico que possui a mesma política de desenvolvimento, uma moeda única e a livre circulação de pessoas, bens e serviços entre os países integrantes, que no total são 27 Estados-membros independentes, situados principalmente na Europa. A União Europeia ela foi fundamentada no Tratado de Roma, que tinha o objetivo de trabalhar no sentido da integração e do crescimento econômico através das trocas comerciais. E ela foi assinada em 25 de março de 1957, passando a vigorar em 1º de janeiro de 1958 com o nome de Comunidade Econômica Europeia. E o atual nome da União Europeia só foi adotado oficialmente no início da década de 1990. Bom, agora analisando a linha de tempo da União Europeia. Em 1944 foi criado o Benelux, que foi um bloco criado ainda durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu esse nome por conta das iniciais dos países integrantes, a Bélgica BE, Holanda NE, do inglês Netherlands, e Luxemburgo Lux. Em 1951 foi a criação da CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que era composta pelos países do Benelux, juntamente com a França, Itália e Alemanha Ocidental. E por conta disso também era chamada de Europa dos Seis. E a CECA era uma zona de livre circulação de matérias-primas e mercadorias que pertenciam à indústria siderúrgica. Em 1957 foi formada a Comunidade Econômica Europeia, também chamada de Mercado Comum Europeu. Em 1970, o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca aderiram ao bloco econômico. Em 1980, foi a vez da Grécia, de Portugal e da Espanha. Em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, que visava a integração monetária e econômica. Em 1995, foi assinado o Acordo de Schengen, que visava a livre circulação de pessoas. Em 2002, o euro foi regulamentado como moeda única. Em 2013, a Ucrânia aderiu ao bloco econômico e a partir daí foi chamada de Europa dos 28. É importante ressaltar que os outros países que fazem parte da União Europeia foram inseridos ao longo desse período. E em 2020 ocorreu o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, voltando a ter somente 27 Estados-membros. Com a saída do Reino Unido, os atuais Estados-membros da União Europeia são a Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. E em 2015, além dos 28 Estados-membros, incluindo o Reino Unido, havia 5 países candidatos a entrar na União Europeia, que era a Albânia, a antiga República Iugoslava da Macedônia, Montenegro, Sérvia e a Turquia. Oi, gente, eu sou a Érica e eu vou falar sobre o que motivou a criação da União Europeia, quais eram os objetivos da comunidade. Bom, a União Europeia foi criada com o objetivo de promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos, além de garantir a liberdade, a segurança e a justiça sem fronteiras internas, favorecer o desenvolvimento sustentável, assente no crescimento econômico equilibrado e na estabilidade dos preços, uma economia de mercado altamente competitiva, com pleno emprego e progresso social, e a proteção do ambiente, lutar contra a exclusão social e a discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, reforçar a coesão econômica, social e territorial e a solidariedade entre os países da União Europeia, respeitar a grande diversidade cultural e linguística e estabelecer uma união econômica e monetária cuja moeda é o euro.
A partir de 1950, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço começa a unir econômica e politicamente os países europeus, tendo em vista assegurar uma paz duradoura. Os 6 países fundadores são a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos. Em 1957, o Tratado de Roma instituiu a Comunidade Econômica Europeia, o chamado Mercado Comum. A Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderiram à União Europeia no dia 1º de janeiro de 1973, elevando assim o número dos Estados-membros para 9. O Parlamento Europeu aumentou a sua influência na União Europeia e, assim, em 1979, pela primeira vez, os cidadãos elegeram diretamente os seus deputados. Em 1981, a Grécia tornou-se o 10º Estado-membro da União Europeia, seguindo-se a Espanha e Portugal 5 anos mais tarde, em 1986. Uma pequena localidade luxemburguesa dá o seu nome aos acordos Schengen. O Tratado de Schengen foi firmado em Luxemburgo, na pequena vila que deu nome ao acordo, no dia 14 de junho de 1985. A circulação de pessoas tornou-se livre dos países que assinaram o tratado e estabeleceram-se regras para a entrada e saída daqueles que eram naturais de outras partes do mundo, como a exigência de vistos, seguro-viagem, entre outros documentos. Na época, somente 5 países aderiram, que foram a França, a Bélgica, a Alemanha, Holanda e Luxemburgo. Cerca de 10 anos depois, em 1995, mais 2 países, Espanha e Portugal, se juntaram aos demais e, como os 5 anteriores, também liberaram suas fronteiras internas. A partir daí, o território que abrange o tratado passou a se chamar Espaço Schengen. Atualmente, o número de nações participantes chegou a 26, sendo 22 delas pertencentes à chamada União Europeia. Em 1987, é assinado o Ato Único Europeu, um tratado que prevê um vasto programa para 6 anos, destinado a eliminar os entraves que se opõem ao livre fluxo de comércio na União Europeia, criando assim o mercado único. Em 1993, é concluído o mercado único com as 4 liberdades, que são livre circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas e de capitais. A década de 90 é também marcada por 2 tratados, o Tratado da União Europeia, ou Tratado de Maastricht, de 1993, e o Tratado de Amsterdã, de 1999. O Tratado da União Europeia foi assinado em Maastricht no dia 7 de fevereiro de 1992, na presença do presidente do Parlamento Europeu, entrando em vigor no dia 1º de novembro de 1993. De acordo com o tratado, a União assenta em 3 pilares: as comunidades europeias, primeiro pilar, e 2 áreas de cooperação adicionais, que são o segundo e terceiro pilares: política externa e de segurança comum, PESC, e Justiça e Assuntos Internos, JAI. Com a entrada em vigor do Tratado da União Europeia, a CEE torna-se a Comunidade Europeia. Ao abrigo do novo tratado, o Parlamento Europeu tem o direito de convidar a Comissão a apresentar propostas legislativas em matérias que, em seu entender, requeiram nova legislação comunitária. A Comissão, no seu todo, tem agora de ser aprovada pelo Parlamento, que nomeia o provedor de justiça europeu-europeia. Em 1995, a União Europeia acolhe 3 novos Estados-membros, que são a Áustria, a Finlândia e a Suécia. As divisões políticas entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental são finalmente sanadas quando 10 novos países aderem à União Europeia em 2004, seguidos pela Bulgária e Romênia em 2007. A economia mundial é abalada por uma crise financeira em setembro de 2008 e o Tratado de Lisboa é ratificado por todos os países da União Europeia antes de entrar em vigor em 2009, dotando de instituições modernas e de métodos de trabalho mais eficientes. O euro é a nova moeda de muitos europeus, além de ser a moeda oficial de 19 dos 27 países da União Europeia. A introdução do euro em 2002 foi o culminar de um longo percurso de mais de 40 anos. O Banco Central Europeu e a Comissão Europeia são responsáveis pela manutenção do valor e da estabilidade do euro e pela definição dos critérios a preencher pelos da União Europeia que pretendam aderir à zona euro.
A moeda única é regida por políticas específicas e tem uma história própria no que se refere no seu desenho, concepção e implantação. Embora a passagem para o euro tenha ocorrido há quase 20 anos, em alguns países ainda é possível trocar as notas e moedas nacionais antigas pela moeda única europeia. Oi, gente, tudo bom? Quem fala aqui é a Bia e eu vou falar sobre um pouquinho sobre a crise no bloco econômico, que é a União Europeia, que foi o bloco que minha equipe ficou, e sobre também a questão do Brexit. Primeiramente, como começou, né, a crise na União Europeia? Começou com a crise financeira iniciada em 2008 nos Estados Unidos e essa crise terminou atingindo, né, a União Europeia a partir de 2010 e que em 2014 os países dessa região, especialmente da região do Mediterrâneo, que compreende a região da Grécia, da Itália e da Espanha, sofreram as consequências mais pesadas dessa crise. Podemos dizer como uma situação mais grave foi a da Grécia, cuja a dívida pública atingiu 177% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, em 2014, e também uma das consequências dessa crise foi também os governos, né, ter que gastar mais do que o arrecadamento, fazendo com que isso aumentasse o déficit público. Bom, agora eu vou citar uma das principais causas, né, da crise na União Europeia, que foi o endividamento público elevado, principalmente os países que eu disse que eram do Mediterrâneo, que foi os países que mais sofreram com essa crise, que foi a Grécia, Portugal, Espanha, Itália e a Irlanda, e a falta de coordenação política da União Europeia para resolver essas questões do endividamento público nas nações do bloco. Também tem a questão da alta taxa de desemprego nesse bloco. E agora vamos para as consequências. Uma das principais consequências foi a fuga de capitais de investidores, né? O aumento do desemprego principalmente e a escassez de crédito. E com isso tudo, com a crise toda, deu também como uma consequência o descontentamento da população do local. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do Brexit. Primeiramente, o que é isso? É um termo, né, que foi utilizado para se referir à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. E tinha como sua principal característica o livre comércio entre si, assim facilitar a circulação de bens e serviços, também como o trânsito de pessoas para trabalhar e morar em qualquer cidade do território da União Europeia. Agora vamos falar por que aconteceu, né? Por causa de relações superficiais entre o Reino Unido e a União Europeia e também pelo medo de imigração por parte do Reino Unido, e a alegação que eles tinham é que o Reino Unido não podia controlar o número de imigrantes ao permanecer na União Europeia. Bom, quando ele aconteceu, né? Ele aconteceu dia 29 de março. Mas teve o início desse movimento em 2016, mais precisamente no dia 23 de junho, e com um referendo a população, né, do Reino Unido foi perguntar se deveria seguir ou sair da União Europeia. E o resultado foi de 52% de pessoas concordaram, né, com a saída do Reino Unido da União Europeia e concordaram com esse ato. Bom, com essa mudança, com essa saída do Reino Unido da União Europeia, vai acontecer algumas mudanças ao decorrer desse tempo. A primeira é a estadia limitada, que agora será necessário um visto para estadias longas e motivos de trabalho. Para as viagens de turismo, no entanto, britânicos e europeus seguem sem precisar de visto e vão poder usar sua carteira de motorista para dirigir em cada país. No caso dos britânicos, né, eles só podem permanecer em território europeu, na União Europeia, por no máximo 90 dias,
em um período de 180 dias consecutivos. No caso das visitas à Bulgária, Croácia, Chipre e Romênia, e outras regras se aplicam. É possível fazer uma viagem de 90 dias para qualquer um deles e ainda assim não usar a cota dos 90 dias para outros países da União Europeia. Outra coisa também que vai mudar é a situação dos vistos, que agora vão ser considerados vistos especiais para o trabalho, que é o que é que vai acontecer. Os europeus que desejam trabalhar no Reino Unido agora terão que se inscrever, online para obter um visto e serão solicitados para apresentar uma oferta de trabalho, um nível de inglês suficiente e um salário pelo menos de 25.700 libras por ano, entre outros requisitos que compõem um sistema baseado nos pontos. E no caso dos cidadãos britânicos que querem viver e trabalhar em um dos países da União Europeia, deverão atender aos requisitos do sistema de imigração de onde pretendem se estabelecer. Então, no caso deles, vai mudar de acordo com os países que os britânicos vão querer morar na União Europeia. Bom, no caso da Irlanda, as novas regras não vão se aplicar, que em termos de viagem e imigração possui uma série de acordos com o Reino Unido anteriores à entrada de ambos na União Europeia, que é a chamada Área Comum de Viagem, que é o CTA, que é uma sigla em inglês. Bom, agora vamos falar das principais consequências. Vai ser o fim do livre circulação, como a gente tinha falado, e também a questão dos vistos para o trabalho, que a gente já tinha visto também, e a saída do mercado comum, que não haverá mais tarifas adicionais entre as exportações e importações, mas serão impostos controles de segurança na alfândega que poderão atrasar a troca fluida de mercadorias. Não vai ocorrer uma tarifa adicional, mas vai ter um certo atraso aí no transporte da mercadoria. Oi, bom dia. Meu nome é Ana Clara e eu vou falar um pouco sobre a política de imigração na União Europeia. Desde o auge da crise migratória de 2015, a União Europeia implementou medidas destinadas a controlar melhor as fronteiras externas e os fluxos migratórios. Em virtude disso, as chegadas de migrantes irregulares à União Europeia diminuíram mais de 90%. A crise surgiu em consequência do crescente número de imigrantes irregulares que buscam chegar aos Estados-membros da União Europeia devido a problemas internos de seus países, através de perigosas travessias no Mar Mediterrâneo, pelo Balcãs, Oriente Médio e Ásia do Sul. A União Europeia está a intensificar esforços para criar uma política europeia de imigração que seja eficaz, humanitária e segura. E o Conselho Europeu define as prioridades estratégicas desse processo. Uma política europeia global e virada para o futuro em matéria de migração, baseada na solidariedade, é um objetivo fundamental da União Europeia. A política de imigração visa estabelecer uma abordagem equilibrada do tratamento, tanto da imigração irregular como da imigração irregular. Quanto à chegada de imigrantes através do mar e, consequentemente, a morte de muitos devido a esse trajeto, a União Europeia adotou 3 operações de Frontex no Mediterrâneo a fim de resgatar migrantes em risco e combater a introdução clandestina de imigrantes, e adotou também uma operação militar naval para desmantelar o modelo de negócios das redes de introdução clandestina de imigrantes e de tráfico de pessoas. É fato que a União Europeia falhou em larga medida na coordenação de medidas comuns para o acolhimento destas pessoas por seus Estados-membros. Pouco se vê nas mídias sobre as consequências da crise de refugiados nos dias de hoje. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona a pauta das condições dos campos de refugiados, centros de detenção e hotspots, que ainda acolhem mais de 40 mil pessoas nas ilhas gregas, e a falta da solidariedade europeia e de uma política de asilo comum para o bloco. A maioria dos países da União Europeia adotou medidas como o fechamento de fronteiras e a restrição de viagens internacionais. Reintroduziram temporariamente o controle nas fronteiras internas para a entrada de nacionais vizinhos. Porém, independente dessas restrições e da disseminação do coronavírus, os fatores que levam as pessoas a se arriscarem em perigosas travessias para buscar segurança fora de seu país de origem continuam a existir.
Essas atitudes revelam que, na verdade, países da União Europeia estão usando a pandemia da Covid-19 para se eximir de suas responsabilidades sob o direito internacional de responder embarques em perigo no mar Mediterrâneo, decretar ou coordenar operações de resgate e garantir o desembarque em um porto seguro. A pandemia de Covid-19 desencadeou uma grande emergência de saúde pública e um abrandamento econômico sem precedentes. A União Europeia e os seus Estados-membros trabalham em conjunto para apoiar o sistema de saúde, conter a propagação do vírus e garantir vacinas para as pessoas dentro e fora da União Europeia. E por fim, esses são os sites que nós nos baseamos para fazer esse trabalho e esperamos que vocês tenham gostado e aprendido também com esse trabalho. E é isso, obrigada pela atenção.